Majestade, a viagem que estou prestes a relatar é a primeira desta natureza a ser realizada pelos franceses e conduzida pelos navios do reino. Tomo a liberdade de apresentar a Vossa Majestade o resultado de nossos esforços. Sua aprovação vai garantir o seu sucesso. É nesses termos que Louis-Antoine de Bougainville começa a narrativa de sua viagem ao redor do mundo ao rei Luís XV. Estamos em 1769, 250 anos depois de Fernão de Magalhães dar a volta ao mundo e muitos anos antes da Revolução Francesa. Todos os relatos e alguns dos mapas da Marinha Real Francesa pré-revolucionária estão preservados no Castelo de Vincennes. Jean de Preneuve é um historiador especializado na Marinha. Ele selecionou alguns preciosos manuscritos da história. Enquanto Bougainville prepara sua expedição, ele pode recorrer a um certo número de atlas e mapas que são verdadeiros tesouros. Principalmente este atlas da editora Belin, que data de 1755 e que nos dá uma visão de como o mundo era imaginado em meados do século XVIII. Nós vemos que, como resultado das grandes descobertas desde Fernão de Magalhães, o conhecimento do mundo progrediu consideravelmente. Pelo menos duas grandes áreas ainda não foram exploradas. Mas pelo menos a passagem a noroeste para tentar encontrar uma segunda rota mítica para as Índias, evitando os domínios portugueses e espanhóis. Com um ponto de interrogação sobre o Estreito de Bering e então, acima de tudo, no Pacífico Central, toda a costa leste da Austrália, que na época era chamada de Nova Holanda, é desconhecida. Por exemplo, eles não sabem se há uma passagem entre a Nova Guiné e o que hoje é a Austrália. La Nouvelle-Guinée et l'actuelle Australie. No entanto, a geografia não é a única preocupação. A França, que acaba de perder a Guerra dos 7 Anos, deve entregar as Ilhas Falkland, ou Malvinas, aos espanhóis. Choiseul, o então ministro do rei Luís XV, convoca Bougainville para cumprir essa dolorosa missão. No entanto, Bougainville anuncia que ele gostaria de prolongar a viagem e transformá-la numa expedição lucrativa. A China promete novas possibilidades de comércio e, no caminho, especiarias das Ilhas Molucas encherão os porões. Assim foi tomada a decisão para a primeira viagem ao redor do mundo realizada por um francês. E em 6 de dezembro de 1766, a fragata La Boudeuse levantou âncora em Brest e rumou a Montevidéu, na América do Sul. Abarrotados a bordo estão 210 homens, tanto marinheiros quanto cientistas, porque Bougainville também está, acima de tudo, sonhando com uma grande missão científica que vai restaurar o prestígio das autoridades francesas. Mas por ora a tarefa não é tão gloriosa. As autoridades espanholas estão esperando por Bougainville. Neste triste momento, os dois cientistas, Commerson, o naturalista, e Véron, o astrônomo, são testemunhas da assinatura que torna oficial a transferência das Ilhas Falkland para a Espanha. Commerson fica de olho em tudo. Esta parada nos trópicos é a sua oportunidade de registrar todo tipo de novas espécies. A primeira descoberta de Commerson é dedicada ao seu capitão. Uma flor roxa, anteriormente desconhecida em seu catálogo, chamou sua atenção. Em sua cabine, ele observa a flor para a qual ele não encontra uma descrição, nem mesmo um nome em latim. Agora ele pode dar um nome a ela. Será Bougainvillia. Esta viagem, todas essas missões, são imbuídas de um ideal com o espírito do iluminismo, cujo objetivo era um melhor entendimento tanto do homem quanto da natureza.
et les hommes. E nesta viagem de Bougainville, através do manuscrito enviado ao seu editor, que é um verdadeiro tesouro para nós, e que vai inspirar futuras gerações a sonhar, nós vemos claramente toda a sua sede por conhecimento. E também um homem que está dividido entre todos os relatos que lera antes de viajar, particularmente Rousseau e os filósofos, e as observações que ele próprio faz. Et puis les observations qu'il fait. Finalmente, a viagem ao redor do mundo pode começar. Pois, já que as Ilhas Falkland foram entregues aos espanhóis, um navio francês de suprimentos indispensável para se embarcar em tal aventura se juntou a Bougainville. Por mais de um século é sabido que a Terra do Fogo é apenas uma ilha, cuja sentinela rochosa é chamada de Cabo Horn. Então deve haver alguma alternativa para o Estreito de Magalhães, descoberto 250 anos antes. Então Bougainville passa pelo estreito para desenhar um mapa preciso. Segundo meus cálculos, o comprimento total do estreito, do Cabo Virgem ao Cabo Pilar, é de 114 léguas. Levamos 52 dias para cobri-las. Apesar das dificuldades que enfrentamos na passagem através do estreito, eu sempre aconselharia tomar esta rota ao invés do Cabo Horn. E em 26 de janeiro de 1768, os navios La Boudeuse e L'Étoile entraram no imenso Oceano Pacífico que ainda não foi conquistado. Mas há muitos recifes. No horizonte podemos ver algumas ilhas pequenas e baixas. Não há perigo maior para marinheiros do que este tipo de formação, quase invisível na superfície, o que prova serem enormes barreiras de corais. Bougainville acaba de descobrir as ilhas Tuamotu. Ele as chama de arquipélago perigoso. Finalmente, em 2 de abril, 2 meses após emergir do Estreito de Magalhães, Bougainville se aproxima de Sagitário, a ilha descoberta há 200 anos pelos espanhóis Quiros e Mendana, e que ninguém mais conseguiu encontrar novamente. Bougainville é hipnotizado pela visão desta grande ilha, desde então chamada de Tahiti. Ele não sabe que o inglês Wallis chegou ali 8 meses antes e que passou bons momentos com uma rainha de modos um tanto liberais. Depois de haver navegado os oceanos, o renomado marinheiro Titouan Lamazou começou a pintar as mulheres do mundo. Ele sabe o quão fascinante pode ser chegar a uma ilha como Tahiti. Eu imagino que se eu tivesse chegado a uma ilha naquela época e de repente o navio estivesse cercado por uma frota de canoas, com gritos de alegria ecoando ao redor e garotas fantásticas sem roupas subindo e se oferecendo, seria possível ser enfeitiçado. Então você deve saber que Bougainville passou 12 dias no Tahiti. Isso significa que ele tinha uma ideia. E eles costumavam dizer que o tempo é sempre bom naquelas ilhas, pois ele chegou num período em que não houve ciclones e não era a estação das chuvas. Há o que comer, você não precisa trabalhar porque há árvores de fruta-pão e os pecados da carne não existem, porque as garotas se oferecem. Então é o paraíso na Terra e Bougainville descreveu isso. Ao nos aproximarmos da terra, os nativos cercaram os navios. A multidão de canoas em volta dos navios era tão grande que nós tivemos muita dificuldade para baixar a âncora entre todo aquele povo e barulho.
A maioria dessas ninfas estava nua, pois os homens e as mulheres mais velhas que as acompanhavam haviam tirado as saias com as quais costumam se vestir. De suas canoas, elas nos provocavam e seus gestos inequívocos demonstravam a maneira como deveríamos conhecê-las. Eu me pergunto como, no meio de tamanho espetáculo, alguém pode manter 400 franceses trabalhando e, não menos importante, como eu conseguiria me controlar. Hoje, fazendo esse trabalho sobre mulheres ao redor do mundo, e obviamente na Polinésia, me senti atraído pelas Varrines de Bougainville de alguma forma. E eu percebi isso durante os meses que trabalhei e conheci as mulheres de lá. Eu conheci uma garota chamada Poé, que era a imagem das Varrines, as mulheres polinésias, saídas de folhetos de viagem. Extremamente bonita, um tanto confiante e muito delicada, muito tranquila. A verdadeira Varrine. E ao conhecê-la um pouco melhor, eu descobri que ela tinha sido estuprada pelo pai e pelo tio, e que a mãe tinha sido espancada pelo pai e ela o mandou para a cadeia. Então não é completamente falso o que Bougainville relatou. São verdadeiras falsas verdades ou são mentirosas verdades falsas? E o que eu tento fazer é manter o olho aberto. Quando eu voltei da Polinésia, nem todos os retratos foram bem recebidos, porque eu descrevi as Varrines de Bougainville de uma maneira. Mas também mostrei o outro lado das Varrines. Ou seja, me refiro ao paradoxo das Varrines. Bougainville mal havia chegado ao Tahiti quando partiu novamente, com Aoturu a bordo, um jovem chefe tahitiano que queria conhecer a França. E foi através do contato com este convidado aristocrata durante o resto da viagem que Bougainville pôde realmente aprender sobre a moral e os costumes do Tahiti. Aoturu se torna o queridinho de Versalhes e vai personificar o ideal bem difundido do nobre selvagem. Ele faleceu 2 anos depois, no navio que o levava de volta ao Tahiti. Mas um segundo convidado tinha se infiltrado na tripulação havia muito tempo. O assistente de Commerson, o naturalista, foi desmascarado pela aguçada intuição dos tahitianos. Desconhecido de todos, Jean Barré era, na verdade, Jeanne Barré. Ela foi a primeira mulher do mundo a navegar ao redor da Terra. Quanto ao que resta da missão, Bougainville decide não arriscar uma busca pela passagem entre a Austrália e a Nova Guiné, pois sua tripulação já está sendo afetada pelo escorbuto. Como resultado, a China não é visitada e as especiarias das Ilhas Molucas, muito bem guardadas pelos holandeses, estão inacessíveis a ele. Na jornada de volta, Bougainville já está pensando no que pode caracterizar essa viagem como uma grande contribuição. Então você pode considerar a viagem de Bougainville como um contratempo em relação aos objetivos que foram traçados. Mas se formos além do aspecto simplesmente relativo à navegação, então a maior contribuição é para a história do debate intelectual sobre o lugar, sobre os não-europeus, sobre o outro e sobre o sonho. Et sur le rêve, en fait. E, principalmente, ele vai permanecer como um dos primeiros a se gabar das virtudes. Bom, não das virtudes, mas dos encantos das mulheres tahitianas. E o manuscrito lançado em formato de livro, que será amplamente difundido, estamos no fim do século do Iluminismo, terá uma posteridade exemplar. E quando Lapérouse navegar, ele terá esse mesmo livro, As Memórias de Bougainville, em sua mesa de cabeceira. Et quand Lapérouse part, il a eu sur sa table de chevet ce livre, Les Souvenirs de Bougainville. Viagem ao redor do mundo nas fragatas do rei La Boudeuse e L'Étoile. Tudo aconteceu de modo bastante cordial. Todos os dias nossos homens andavam pela região desarmados. Em todo lugar éramos recebidos com hospitalidade, paz, alegria e grande demonstração de felicidade. Eu achei que tinha sido transportado ao Jardim do Éden.